João sempre foi um homem de vida simples, alguém que acreditava no que via e não tinha paciência para filosofias ou teorias sobre o além. Ele cresceu em uma cidade pequena, rodeada por campos e montanhas, onde as pessoas viviam de forma pacata e repetitiva. Seus pais, agricultores, lhe ensinaram o valor do trabalho duro e da honestidade, mas a fé nunca foi algo com o qual ele se preocupava muito. A religião fazia parte da sua comunidade, sim, mas João apenas participava por fantasia, não por verdade. Casado e com 2 filhos pequenos, ele levava a vida de forma prática. Era pedreiro e orgulhava-se do trabalho que realizava com suas mãos. Sempre foi saudável, ativo e não havia nada em seu cotidiano que indicasse que algo extraordinário pudesse acontecer, até que o inesperado aconteceu. Não foi uma parada cardíaca, nem um ataque arrependido de saúde. Foi algo que parecia dito de um filme, uma cena digna de enredo de ação, um tiro. Era uma tarde comum. Ele estava dirigindo de volta para casa após mais um dia de trabalho. O sol estava começando a se pôr, a estrada deserta que atravessava uma floresta parecia tranquila, como sempre, mas a calmaria foi interrompida por um carro preto que acelerava em alta velocidade. Um aviso rápido. Ao adquirir o manual bíblico, você recebe também a melhor bíblia eletrônica para celular, com diversas traduções e comentários completos, além de 6 e-books surpresa em PDF e suporte direto com o professor para tirar todas as suas dúvidas. Quer saber mais? O link está na descrição e no comentário fixado. Agora, vamos continuar com a nossa história. O veículo misterioso fechou de João e, antes que ele pudesse reagir, os tiros foram disparados. Um som seco e estrondoso encheu o ar, e o mundo de João escureceu. Ele não sabia o que tinha acontecido. Não houve tempo para pensar, para sentir medo, ou para se questionar sobre o motivo. Ele apenas se lembrou da dor aguda em seu peito, uma queimação forte e o gosto metálico de sangue invadindo sua boca. Depois disso, tudo se apagou. Quando João abriu os olhos, ele não estava mais no local do acidente. A primeira coisa que ele notou foi o silêncio. Não era o tipo de silêncio desconfortável que às vezes se encontrava em momentos de tensão, mas um silêncio profundo, pacífico, quase como se o mundo ao seu redor estivesse em perfeita harmonia. Ele olhou ao redor e viu uma luz brilhante, porém suave. Era como se o próprio ar estivesse cheio de uma presença tranquila e serena, algo que ele nunca havia experimentado antes. Estava no céu, mas não era um céu comum. João não sabia como, mas ele estava de pé, sem dor, sem ferimentos. Naquele momento, algo nele já sabia que não estava mais vivo, pelo menos não no sentido comum. Ele havia morrido, isso ele entendeu, mas a clareza que tomou conta de sua mente e seu coração era diferente de tudo o que ele já havia experimentado. Não havia medo, apenas curiosidade e uma sensação de paz que cresceu em seu peito. A paisagem ao redor era difícil de descrever. Não havia montanhas, rios ou florestas como ele conhecia, mas também não era um espaço vazio. Era como se tudo fosse feito de luz, uma luz vibrante e acolhedora. Ele viu que aquela luz não apenas iluminava o espaço, mas parecia viva, como se tivesse consciência própria. Cada raio de luz parecia conter uma história, um propósito, e João se sentia profundamente conectado a isso, mesmo sem entender completamente. Enquanto ele tentava compreender onde estava, uma figura começou a se formar à sua frente. Ela se moveu lentamente, emergindo da luz com uma presença tão poderosa que João mal conseguia olhar diretamente para ela, mas ao mesmo tempo, aquela figura exalava uma espera indescritível, uma gentileza que fazia com que ele não quisesse desviar o olhar. E foi quando João viu. Era Jesus. Embora João nunca tenha sido um homem de muita fé, naquele momento ele soube, sem qualquer dúvida, quem estava diante dele. Não eram as imagens que ele havia visto em quadros ou livros ao longo da vida. Não havia nada de clichê na figura que estava à sua frente. Jesus era muito mais do que qualquer representação humana poderia capturar. Sua presença era intensa, mas repleta de amor. Seu penetrava diretamente na alma de João, como se ele já conhecesse cada pensamento, cada erro, cada olhar lamentável. Jesus não precisou dizer uma palavra para que João entendesse o que estava acontecendo. Eles estavam em um lugar além da vida terrena, além da compreensão humana, e agora João teria a oportunidade de aprender algo que mudaria sua existência para sempre. Você está aqui por um motivo, disse Jesus, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas poderosa, cheia de compaixão. Há algo que você precisa ver, algo que vai além do que você imaginou durante sua vida. E foi então que começou a revelação. João foi tomado por uma visão intensa, algo que parecia invadir sua mente e seu coração ao mesmo tempo. Ele viu o mundo, não apenas como ele o conheceu, mas como ele realmente era. Ele viu as conexões invisíveis entre todas as coisas, as teias de amor e segurança que sustentavam o universo. Ele viu as escolhas das pessoas, suas dores, suas acusações, e entendeu que tudo estava ligado de uma maneira que ele jamais poderia ter compreendido enquanto estava vivo. O propósito da vida humana começou a se revelar para João. Não era sobre acumular bens, poder ou status. Não era sobre lutar para ser sempre o melhor ou o mais forte. Era sobre algo muito mais simples, mas também muito mais difícil. Era sobre amor. Amor puro, desinteressado e incondicional. Aquele que transcende as situações,
que vai além do ego e das ambições pessoais. Você está aqui para aprender algo que mudará tudo o que você pensou saber sobre a vida, disse Jesus, enquanto João absorvia tudo o que via. O que você está tentando entender é que a vida não é o fim, e a morte não é algo a ser temido. A vida é apenas o começo de algo muito maior. João começou a ver cenas de sua própria vida. Ele viu os momentos em que havia sido generoso e bondoso, mas também viu os momentos em que havia deixado o medo e o orgulho guiarem suas ações. Ele viu o impacto que suas escolhas tiveram nas pessoas ao seu redor, e como cada decisão, por menor que fosse, criava ondas que se espalhavam além do que ele podia imaginar. Ele viu que, embora tivesse morrido de forma trágica, o que realmente importava era o que ele havia feito com o tempo que lhe foi dado. João sentiu uma dor profunda ao se lembrar dos momentos em que falharam, mas Jesus, ao seu lado, irradiava uma compreensão infinita. Não houve julgamento, apenas uma oportunidade de aprender e crescer. Foi então que João obteve uma verdade ainda mais profunda. O amor que ele experimentou durante sua vida não era apenas um sentimento passageiro ou uma simples emoção, era a própria essência da existência. Era o que conectava tudo e todos, o que dava sentido a cada pequena ação, a cada palavra e pensamento. O amor era a linguagem que o universo usava para comunicar seu propósito.